Podem sentar. Nós já lemos o texto da palavra de Deus em que Jesus ordenou duas coisas. Primeiro, que os seus seguidores, os seus discípulos, fossem pregando o Evangelho, ensinando seus ensinamentos por toda parte, por todo o mundo. E qual a segunda ordem que Jesus deu ali, logo em seguida? Todo aquele que crê seja batizado. Então, nós já vimos na palavra de Deus que o que nós vamos fazer aqui daqui a pouquinho não é uma invenção humana. Foi uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê seja batizado. Nós não inventamos isso, nós obedecemos ao que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Agora, quando alguém se submete a essa ordem do Senhor Jesus, alguém crê em Jesus de todo o coração, aceita Jesus como seu Salvador e se submete ao batismo, o que essa pessoa está querendo dizer com isso? O que essa pessoa está declarando? Sem palavras, o que ela está declarando? O objetivo do batismo é esse, é uma declaração. É uma declaração, é um testemunho sobre o que aconteceu na vida daquela pessoa. Vamos ver o que é essa declaração, o que é esse testemunho do batismo. Examinando aqui os primeiros batismos que foram realizados pela primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã que surgiu foi em Jerusalém, com os primeiros discípulos de Jesus, no chamado dia de Pentecostes, que era uma festa judaica. Havia uma multidão de judeus de todas as partes do mundo. Então, naquele dia, estavam ali reunidos os primeiros discípulos de Jesus. Jesus havia ressuscitado, havia voltado ao céu, e aí se cumpriu a promessa da vinda do Espírito Santo. E aquela multidão que estava ali, cada um ouvia a palavra de Deus no seu próprio idioma. Correu todo mundo para ver o que era aquilo que estava acontecendo. Então o apóstolo Pedro aproveitou a oportunidade, pregou o Evangelho, mostrou na palavra de Deus, mostrou nas Escrituras do Antigo Testamento, que os judeus já tinham, mostrou que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas da palavra de Deus, mostrou que Jesus Cristo é o Salvador. Apóstolo Pedro estava terminando a sua pregação. E aconteceu algo aí muito bom, algo maravilhoso, obra de Deus, que nós vamos ler agora. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. Por favor, acompanhem a leitura da palavra de Deus com toda a atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. Essa leitura começa com as últimas palavras dessa pregação do apóstolo Pedro a respeito de Jesus Cristo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então o apóstolo Pedro estava terminando a sua pregação a respeito de Jesus Cristo, concluindo a sua mensagem, mostrando que Jesus Cristo é o Salvador, aquele a quem os judeus rejeitaram e crucificaram, e ele estava falando para uma multidão de judeus mesmo, e ele corajosamente falou: olha, vocês mataram ele, o Salvador, o Messias prometido na palavra de Deus, prometido por Deus, o próprio Deus que se fez homem para a nossa salvação, vocês o mataram. Mas, como é que ele estava terminando a sua mensagem? Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Salvador. Nesse momento, eles interromperam o apóstolo Pedro, diz que eles compungiram-se em seu coração. A palavra que está lá no original grego é que eles sentiram uma dor profunda no seu coração, semelhante a uma ferroada. Sentiram o peso dos seus pecados dentro do seu coração. Confrontados com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus atuou em seus corações. Eles sentiram o peso dos seus pecados, principalmente a culpa do que seu povo recentemente fizera a Jesus, rejeitando-o. Sentiram a dor do pecado em seus corações e queriam se livrar disso, dessa dor do pecado. Queriam se livrar dessa culpa do pecado e perguntaram então ao apóstolo Pedro o que eles deveriam fazer. O que o apóstolo Pedro respondeu para eles? Que eles precisavam se arrepender. O que mais? Deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Expressar sua fé em Jesus Cristo. Então seriam perdoados e receberiam também o dom, a presença do Espírito Santo habitando neles. E então eles creram, eles entregaram suas vidas a Jesus, e o versículo 41 diz que foram batizados todos esses que de bom grado, todos esses que espontaneamente, com alegria, receberam a palavra de Deus, e eram quase 3.000, e passaram a fazer parte daquela primeira igreja cristã que estava começando, estava iniciando. Bom, esse batismo cristão, então, como eu perguntei, dá testemunho de quê? Quando uma pessoa está se submetendo a esse mesmo batismo que os apóstolos praticavam e que nós praticamos ainda hoje, ela está testemunhando o quê? Ela está declarando o quê com esse ato? Em primeiro lugar, está dando testemunho de que é receptivo à palavra de Deus. Foi o que aconteceu com aquela multidão que se batizou naquele dia. Nós já mencionamos
que os seus corações foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, compungiram-se por meio daquela palavra de Deus que o apóstolo Pedro trouxe. É interessante que, se nós lermos aqui toda a pregação do apóstolo Pedro, ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento. E ele chega a citar, inclusive, alguns textos da palavra de Deus do Antigo Testamento. Aquelas pessoas foram receptivas à palavra de Deus, tanto que, como nós lemos aqui no versículo 41, foram batizados aqueles que de bom grado receberam a sua palavra. Quando alguém se submete a esse batismo, essa pessoa está declarando: eu recebi a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, e mais do que crer na palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus em minha vida, eu quero fazer o que diz a palavra de Deus. Eu sou receptivo à palavra de Deus, ela fez efeito no meu coração. Agora, o batismo também dá testemunho de outra coisa muito importante também, de nossa conversão a Cristo. E uma coisa vai levando a outra. Quem é receptivo à palavra de Deus vai se converter a Jesus Cristo. Eles foram receptivos à palavra de Deus e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isso quer dizer que quando uma pessoa se batiza, ela está fazendo isso em nome de Jesus Cristo. Ela está testemunhando que ela confia em Jesus Cristo, que ela coloca toda a sua fé em Jesus Cristo, tanto que ela está sendo batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo dá testemunho da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, quando está se batizando, ela está declarando ali: eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Eu me arrependi de meus pecados. Eu coloco toda a minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. O batismo dá testemunho da conversão daquela pessoa ao Senhor Jesus Cristo. O batismo também dá testemunho de uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Pedro, ele explicando aos seus ouvintes o que deveriam fazer, ele faz um alerta para eles, final do versículo 40. Salvai-vos desta geração perversa. O ser humano ele está pervertido pelo pecado. O ser humano não é o que ele deveria ser. E o que afastou o ser humano da rota, do caminho planejado por Deus é algo chamado pecado. O pecado é o que perverte a natureza do ser humano. Deus nos criou com propósitos, Deus nos criou para sermos sua imagem e semelhança, portanto, Deus nos criou para repetirmos, vamos dizer assim, o próprio caráter perfeito de Deus, de amor, de justiça. Mas se nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que o nosso amor não é perfeito. Nosso amor, na realidade, é bem egoísta, é bem falho. Se nós olharmos para nossas próprias vidas, nós vemos que nós não somos perfeitamente justos.
Erramos, e muito. Cada um sabe, né, onde erra, onde falha. Isso por causa do pecado. Pecado é o homem escolher viver sua própria vida sem se importar com o que Deus manda, com o que Deus quer de nós. Pecado é o homem escolher ser independente de Deus. Ah, mas eu sou religioso, pastor. Não estou falando de religiosidade. Uma pessoa pode ser muito religiosa e estar cheia de pecado. Eu estou falando de ser realmente fiel a Deus, obediente a Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. E só Jesus Cristo é quem perdoa os nossos pecados. Só Jesus Cristo é quem nos leva novamente até Deus. Todo ser humano está, assim, contaminado pelo pecado. Por isso que o apóstolo Pedro conclamou os seus ouvintes: salvai-vos dessa geração perversa. Caiam fora. Sejam diferentes. Mas não é cair fora e morar no meio do mato, sozinho. Não. Você pode se isolar de todo mundo e continuar sendo um pecador. Porque o problema está dentro de cada um de nós. Nós podemos continuar, obviamente, no meio das outras pessoas e não mais como essa sociedade, como essas outras pessoas pervertidas pelo pecado, mas agora transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E o batismo declara isso. Aquela pessoa que está sendo batizada, ela declara que agora ela é uma pessoa diferente. Vejam aqui, voltando aqui ao versículo 38, apóstolo Pedro disse para aquelas pessoas: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, conversão ao Senhor Jesus Cristo, né, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, a dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus entre nós, é o próprio Deus habitando em nós, e a Bíblia diz que Ele faz a sua obra em nossas vidas, justamente nos dando essa capacidade de não vivermos mais segundo os nossos próprios desejos pecaminosos. Mas o Espírito Santo de Deus habitando em nós nos capacita a vivermos em obediência a Deus, conformados a esse plano que Deus tinha desde o início para nós. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, então Ele nos dá do seu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus, para habitar em nós e nos fazer novas criaturas. Por isso que o apóstolo Paulo declara lá em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que resolve em nós essa perversão, que resolve em nós essa contaminação do pecado, para que nós possamos, de fato, vivermos uma nova vida transformada em obediência a Deus, de maneira natural, de maneira que nos traz verdadeira alegria. Não é para nós um peso, não é para nós um fardo, nada disso. É motivo de alegria. Nosso coração se alegra quando nós estamos fazendo aquilo que Deus planejou para nós desde o início. Nosso coração aí se enche de alegria. O batismo é testemunho disso. A Bíblia diz que no momento que a pessoa é mergulhada, representa, simboliza que aquela pessoa morreu.
Aquele pecador acabou. Aquele pecador não existe mais. Acabou. A Bíblia diz que no momento que aquela pessoa é tirada de dentro da água, representa que aquela pessoa ressuscitou como uma nova criatura, para uma nova vida com Deus. Isso acontece dentro de nós. É obra do Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Portanto, o batismo também é testemunho, o batismo também é uma declaração de uma vida transformada por Jesus, por meio do seu Santo Espírito. E concluindo, meus queridos, quando alguém está sendo batizado, isso está selando sua entrada para a igreja de Cristo. Vejam que o versículo 41 termina dizendo que naquele dia agregaram-se, juntaram-se, passaram a fazer parte da igreja aqueles quase 3.000 que se batizaram. A pessoa passa a fazer parte do povo de Deus de maneira completa. A pessoa passa a fazer parte da igreja de Cristo quando ela assume publicamente a sua fé em Cristo, quando ela assume publicamente que se converteu a Cristo, quando ela assume publicamente que agora está vivendo uma vida transformada por Cristo, quando ela assume tudo isso publicamente por meio do batismo, então ela agora passa a fazer parte da igreja de Cristo, passa a fazer parte realmente do povo de Deus. Esse é o batismo que foi ordenado por Cristo, esse é o batismo que os apóstolos praticavam, esse é o batismo que a primeira igreja cristã lá em Jerusalém, como vimos aqui na leitura bíblica, praticava. Esse é o batismo que nós, nessa igreja e em outras igrejas batistas, continuamos praticando, com esse mesmo significado, dessa mesma forma. Então, quando alguém está se batizando, quando a igreja está batizando alguém, essa pessoa está declarando isso, sem dizer nada, mas ela está declarando isso. Eu recebi a palavra de Deus, eu dei ouvidos à palavra de Deus. Eu realmente me converti ao Senhor Jesus Cristo. Eu agora estou assumindo de viver estou assumindo o compromisso de viver uma nova vida com Cristo, transformada pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus. E eu agora estou passando a pertencer a essa igreja, estou passando a pertencer ao corpo de Cristo, ao povo de Deus. Meu querido amigo, nosso desejo é que você, assistindo a esses batismos, e hoje esses batismos, todo batismo é especial, mas hoje esse batismo é de uma maneira assim, mais especial ainda, mais tocante, porque é o sobrinho e a sua tia que estão se batizando hoje, né? Que bom quando uma família vai sendo toda alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Nosso desejo, querido amigo, é que você, assistindo esses batismos, você assistindo a esses 2 testemunhos hoje, você sinta o desejo também de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e de dar testemunho isso por meio do batismo. Nós vamos agora entoar o hino Por Onde Me Conduz.